Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada no mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. A segunda leitura na carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo vem dizer que todos aqueles que foram chamados à salvação, ou seja, todos nós que fomos um dia batizados, somos chamados à salvação, têm um único dever de corresponder com o projeto de Deus. E o projeto de Deus se faz por meio de um princípio maior, que é o amor. Tudo foi criado, tudo foi feito no amor. E como que eu traduzo o amor em gestos concretos? Fazendo o bem. Então tudo concorre, tudo contribui para o bem, ou seja, o bem é a forma objetiva de dizer que amamos. O amor se traduz de forma concreta pelo bem que praticamos, isso independentemente de pessoa ou do que. Eu não posso alegar ou reclamar, ou nem tampouco arrepender-se do bem que faço, porque o bem é em si mesmo a consequência do amor. Fazendo o bem, eu estou amando a Deus. Olha que interessante, diz São Paulo. Esse chamado foi feito a todos nós no dia do batismo. O Evangelho vem nos dar aqui uma resposta bem interessante. Vamos lá. Primeiro, para que Jesus encarnou? Para que Jesus veio ao mundo? O que Jesus veio nos mostrar? O que Jesus veio na prática nos dizer, nos apresentar? O Evangelho de hoje nos diz o que Jesus veio fazer. Jesus veio nos apresentar o reino de Deus, veio nos trazer essa boa nova. Deus ama tanto que enviou o Filho para dizer: olha, existe um projeto transcendente no qual quero que vocês todos façam parte, é o reino de Deus. Agora, o mais interessante de tudo isso é que Jesus usou de alguns mecanismos próprios para comunicar esse reino. Aliás, um parêntese aqui: a comunicação é sempre um grande desafio. Comunicar é uma arte. Comunicar é essencialmente relação de troca. Porém, a comunicação, ela exige um princípio básico: a reta intenção daquilo que eu estou comunicando, a verdade do que eu estou comunicando. Mas o reino não foi compreendido por muitos. Será se Jesus errou na comunicação? A grande questão, como a comunicação, existe quem comunica e existe quem recebe, e o receptor nem sempre está aberto a acolher do comunicador a mensagem. É por isso que muitas vezes as pessoas entendem aquilo que elas querem a partir do que elas são, a partir do que elas veem, né? E nem sempre corresponde à verdade. Por isso comunicar vai ser sempre uma arte, vai ser sempre uma arte, porque esse desafio Jesus passou. Quando surgiu o boato, por exemplo, de que
um rei iria nascer, o louco psicopata do Herodes Antipas, o que ele fez? Mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, desequilibrado, com medo de perder o reino dele, porque iria nascer um rei que iria tirá-lo do trono. Jesus não estava, o rei que iria nascer era Jesus, cujo reino não era desse mundo. Para você ver como a comunicação é um negócio complicado, dependendo do receptor, daquele que entende, vai ser uma confusão. E quantas pessoas às vezes são prejudicadas por conta de uma comunicação deturpada, de uma comunicação onde a verdade não está presente e causa tantos danos. Hoje vivemos num mundo midiático onde nós sofremos e vemos isso a todo instante. O comunicar, que deveria ser algo tão belo, tão bonito, tão fácil, porque essa relação de troca, os animais se comunicam muito bem, mantém a harmonia no ecossistema, mas os homens causam a desarmonia, a discórdia. Isso está na questão, no fator comunicação. Mas Jesus, preocupado com isso, obviamente, de mostrar e fazer com que as pessoas compreendessem a mensagem que ele veio dizer e o que ele veio apresentar, que foi o reino de Deus, Jesus utiliza uma linguagem muito própria, muito peculiar, chamada parábola. E hoje o Evangelho nos apresenta, por meio de parábola, Jesus dizendo como é o reino. A parábola é justamente essa linguagem comparativa, muitas vezes alegórica, mas que se utiliza de elementos do cotidiano das pessoas, pelas quais eu estou ali passando a mensagem. Então Jesus tinha essa sensibilidade. Olha, tantas parábolas do semeador e etc. Jesus utiliza ali os elementos da vida, do cotidiano daquelas pessoas, para que melhor elas compreendam a mensagem. E hoje Jesus compara o reino, faz uma comparação, né? Para que, lógico, ele está falando aqui aos discípulos. E olha que muitas vezes Jesus acabava de falar a parábola e depois, num outro momento, os discípulos: Senhor, explica-nos a parábola. A parábola em si, ela já se auto-explica. Essa força de linguagem belíssima que Jesus utilizava para que as coisas ficassem claras e não houvessem dúvidas. Mas mesmo assim, os discípulos pediram explicação da parábola. E eu acho que depois ainda pediu explicação da explicação e da explicação, para você ver como o negócio da comunicação é difícil. Mas Jesus hoje no Evangelho, nessa tentativa de fazer com que as pessoas, ou aquele grupo aqui específico dos discípulos, compreendam o que é o reino, Jesus faz 3 comparações para que eles abstraiam melhor a mensagem. Primeiro, Jesus diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Tesouro você não encontra por aí, toda hora. Por isso que é tesouro. O tesouro e o reino dos céus é um tesouro escondido. Visivelmente ninguém consegue, pelo sentido, enxergar o reino, porque é um tesouro escondido, ou seja, não é todo mundo que encontra. Tesouro ninguém anda encontrando toda hora, né? E o que acontece quando eu encontro um tesouro? Eu mantenho escondido, porque é tesouro. Eu vendo tudo, compro aquele campo e não vou falar nada para ninguém. Vejam bem, vocês ganharem na loteria, quem ganha na loteria fica quieto, não fala nada para ninguém, não publica, porque você corre o risco de ser assaltado, sequestrado, vai aparecer um monte de amigo. Vocês só podem dizer para o padre, porque tem que vir dar os 10%, tá? Já que ganhou na loteria, meu filho, tem que dizer: ô Senhor, obrigado, vou levar para a igreja 10%. O padre pode saber que eu não vou falar para ninguém. Aliás, eu tenho um amigo que joga na loteria toda semana e disse que no dia que ganhar eu sou um dos beneficiados. Vou intensificar minhas orações por ele. Então, para dizer, quando você ganhar na loteria, fica quieto. Por quê? Porque os inimigos vão ficar esperando. Fica quietinho. O reino de Deus é como um tesouro escondido. Quando você encontra, você não quer largar mais. O grande problema é que nós achamos que os tesouros imanentes, que está centrado naquilo que nós construímos aqui, é o que nos garantirão a felicidade. Que ilusão, meu Deus. Tem gente que acha que é feliz porque ela tem, não é, gente, pelo amor de Deus, não se iludam. Aliás,
o tempo nos dá uma maturidade de compreendermos aquilo que realmente é essencial, ou pelo menos deveria. Eu fico às vezes pensando hoje, trabalhando, viajando esse Brasil todo, encontrando com os nossos jovens, quantos jovens bons estão no caminho, mas quantos outros jovens vivem de bagatelas, né? Quantos jovens perdem noites de sono nas baladas da vida, nas noitas, achando que aquilo é a felicidade, desgastando-se tudo aquilo que eles poderiam distribuir ao longo da vida. Aí vai chegar um momento que a conta vai chegar, vai bater na porta. Aquelas noites de sono, aquelas drogas que usaram, vai chegar lá na frente a conta, e a conta vem em forma de doenças. Por quê? Porque você gastou toda a sua vitalidade, toda a sua energia num único momento só, não soube distribuir, né? São os arroubos da juventude. Quantos, né? Por outro lado, também tem aqueles que vão chegar de uma forma não tão madura ao fim da vida e olhar para trás com os arrependimentos corroendo o coração. Poderia ter feito, não fiz. Poderia ter amado, não amei. Poderia ter perdoado, poderia ter sido mais simples, mais humilde, e não fez. Essas são as consequências das opções que nós fazemos. Um dia a cobrança chega, as lacunas abertas um dia elas gritam, porque não foram preenchidas. Isso se dá muito claro quando nós encontramos, ou quando nós pensamos que os tesouros que aqui construímos nos preenche, mas não preenche de jeito nenhum, só ilusão. Momentaneamente a gente até sente certos prazeres com aquilo, óbvio, com aquilo que nós temos, e isso deve nos ajudar, mas nós não poderíamos parar nisso, buscar sempre o transcendente, porque a vida, cada dia que nós passamos, mais perto de morrer estamos, e esperemos que, como fala a terceira comparação aqui do reino de Deus, nessa separação dos peixes, nós possamos ir para os cestos e não jogados fora. A segunda comparação do reino dos céus é como um comprador de pérolas. Percebeu que o reino é sempre algo muito precioso, preciosíssimo, é um tesouro, é uma pérola. A pérola por si só ela já é preciosa, e quando você encontra uma pérola de grande valor, você vende tudo que você tem e vai comprar aquela pérola. Quem dera se hoje nós buscássemos o reino de Deus como buscamos os tesouros imanentes, né? Quem encontra essa pérola, que digam os santos, quando encontram não largam mais. É porque a gente tem uma outra falsa ideia de que viver e buscar o reino significa que eu não posso usufruir de algumas coisas do mundo. Isso é uma ideia errada, porque nós vivemos no mundo e nós temos uma dimensão humana que precisa também ser vivida plenamente, equilibradamente. Então, aquela ideia de que se voltar para o reino de Deus, buscar as coisas do alto, significa que agora que eu tenho que demonizar o mundo, está errado. Como que eu vou demonizar a obra de Deus? O mundo é belo, nós é que desgraçamos o mundo, com o nosso mau uso da liberdade, com o mal que nós dispensamos aos outros e a nós mesmos. Por fim, Jesus faz a comparação, essa aqui é a comparação escatológica. Jesus compara o reino a uma rede que é lançada ao mar e traz todo tipo de peixe, ou seja, a salvação veio para todo mundo, para todos nós, indistintamente, mas nem todos se salvarão. Por quê? Porque como esses peixes, existem alguns que não prestam. A expressão é essa mesmo, existem pessoas que não prestam. E por que não prestam? Porque estão associadas ao mal, e o que é mal não presta, e vai ser feito o quê? Vai ser jogado na fornalha de fogo. É uma linguagem figurada, ou seja, o estado de ser do inferno, tá? Não é o lugar que nós imaginamos, é um estado de ser, é uma plenitude do afastamento de Deus, vai viver plenamente afastado de Deus, e isso para a alma é uma dor imensa, assim como nós temos as dores no nosso corpo,
principalmente quando vamos envelhecendo, a idade do condor chega, né? As dores da alma, ou a maior dor da alma, é cair na eternidade, no afastamento de Deus, é o que nós chamamos de inferno. Mas aqueles que serão recolhidos para o sexto, que é o céu, estar na parousia, na plenitude em Deus, com certeza é a maior de todas as felicidades. Já dizia Carlo Acutis, que é o olhar voltado para Deus é a felicidade, e o olhar voltado para si mesmo é a tristeza. E eu só vou conseguir encontrar o reino quando o meu olhar sair de mim mesmo. Quando o meu olhar sair de mim mesmo e passar a ver, e ver as coisas também a partir do olhar de Deus, eu começo a vislumbrar a verdadeira felicidade. Aí eu vou perceber que certas briguinhas, que certos transtornozinhos, problemas, situações conflitantes, aqueles probleminhas do dia a dia, são insignificantes. Uma pessoa que é triste, ou uma pessoa que não vive com o olhar voltado para Deus, todo probleminha vira um problemão. Mas quando ela está com o olhar voltado para Deus, pode ser o pior problema, o maior problema do mundo, é tão pequeno, porque o vislumbre de Deus te dá plenitude, te dá serenidade. Então você vê os problemas, não é que você vai ser indiferente a eles, mas é porque você já não vai mais focar no problema, mas você passa a ver as soluções do problema. E quando nós focamos nas soluções, o problema deixa de existir, porque existe solução para tudo no mundo. Vocês sabiam disso? As pessoas, não, padre, não existe. Um dia eu falei uma vez, uma pessoa, não existe solução para tudo, não existe solução para a morte. Mas desde quando a morte é problema? A morte não é problema, nunca foi. Ela já está inerente à vida. Quem vê a morte como um problema, aí sim é um problema. É um problema para essa pessoa, vai dar um trabalho para morrer. Ave Maria, né? Morte não é problema. O problema é como se morre. Aí sim, vai morrer. Imagina, tem gente que vive numa briga. Meu filho, você nasceu hoje, amanhã você já está morrendo. A gente não morre num dia determinado, não. Todos os dias o processo de morte já está acontecendo. E se todo mundo tiver uma clareza de uma aceitação e de uma reta intenção, de um caminho que você está fazendo, isso daí fica tão sereno, né? Morrer, viver para mim é Cristo, dizia São Paulo. Então, foquemos nisso. Está aí, gente. Jesus compara o reino de Deus com esses três elementos aqui, e a pergunta fica: e nós? Quais são os tesouros que nós estamos escondendo? São tesouros que realmente me garantirão essa felicidade plena que eu tanto desejo, que não vai ser aqui? Ou os meus tesouros são aquelas coisas, que muitas vezes, pelo simples prazer de ter, eu acho que sou feliz. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque senão a gente se frustra, porque tudo acaba no tempo, tudo acaba e tudo passa. E as pessoas, e se você colocou a sua segurança no que acaba, quando acaba, você acaba junto. Rezemos, peçamos a Deus que nos ajude a todos os dias encontrar esse tesouro que é o reino de Deus, e que está misteriosamente presente no nosso meio, por meio da igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,